Você que está no YouTube, já se inscreve nesse canal. Você que está no TikTok, já segue aqui embaixo, aperta no coraçãozinho, deixa uns likes aí, porque nós vamos falar do reino. Nós vamos falar do reino aqui nessa live, tá? Seja muito bem-vindo, você está na corte. Você está na corte. Bora, 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 bora. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Porque foguete tem ré. Foguete tem ré, mas nós não temos ré. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. E vamos declarar que essa vai ser a semana mais abençoada de toda a nossa história. Essa vai ser a melhor semana da nossa história. Essa é a semana da nossa vitória. Essa é a semana do nosso milagre. Essa é a semana onde nós faremos acontecer aquilo que nós não fizemos em tantos anos. Aquilo que não aconteceu em tantos anos vai acontecer nessa semana. Então vamos fazer uma breve oração para nós esmiuçarmos a palavra. Seja muito bem-vindo, você está na reunião da corte. Para você que está no YouTube, você que está aqui no TikTok, nós estamos na reunião da corte. O que é a corte? A corte é um lugar dentro do palácio onde acontecem as reuniões reais. Antes de tomar qualquer decisão, o rei convoca a corte. E ali, junto com a corte, eles tomam as decisões que serão referentes ao reino. E aqui nós não estamos falando de reino da terra, nós estamos falando de reino dos céus. Porque a palavra diz: buscai sobre todas as coisas o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não precisa nem pensar nas demais coisas, tá? Só pensa no reino. Pensa no reino, faça pelo reino. A Ti nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Obrigado por esse dia abençoado. Obrigado por esse dia maravilhoso. Que dia lindo. Eu já posso ver que nesse mesmo dia eu estou vivendo milagres. Nesse mesmo dia eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor. Nesse mesmo dia eu estou vivendo coisas sobrenaturais. Hoje é um dia de viver coisas sobrenaturais. Hoje é o dia de viver milagres da parte do Senhor. Hoje é dia de tomar as decisões que eu nunca tomei. E por isso eu vou ter os resultados que eu tanto sonhei, que eu tanto desejei, porque eu tive coragem de tomar as decisões. E eu declaro, cada um de vocês terão coragem de tomar as decisões que precisam tomar. O ano, quando virar o ano, vai acontecer tal coisa, vai porra nenhuma. Se você não tomar as decisões agora, nada vai acontecer depois. Pode ficar tranquilo, o ano de 2026 não vai mudar nada na sua vida, se você não mudar primeiro. Se aqui dentro não virar uma chave. E é por isso que você está na corte agora. Pode ficar tranquilo. Se você não tomar as decisões que você precisa tomar, você não vai viver a vida que você tanto sonha em viver. Porque a vida que você sonha em viver custa caro. E não estou falando de dinheiro, eu estou falando de energia, eu estou falando de disposição, eu estou falando de tempo, eu estou falando de aprender novas técnicas, eu estou falando de ler novos livros, eu estou falando de andar com novas pessoas, de se colocar em novos ambientes. É isso que vai mudar o seu resultado. Se você quer ter resultado, então já pode se preparar. Não é barato. Custa caro, custa uma emoção inteligente, custa uma racionalidade inteligente. Mas Pai, nós agradecemos ao Senhor porque em tudo antes o Senhor já nos tem preparado, já nos tem fortalecido, e o Senhor não dá fardo maior para quem não possa carregar. O Senhor só dá até o limite. O Senhor nunca passa do limite. E quando o fardo vai passar do limite, o Senhor pega o nosso fardo e coloca sobre nós o seu fardo que é leve. Meu Deus, como é bom.
como é bom carregar o seu fardo, porque o seu fardo tem o peso de uma sacolinha vazia, mas o meu fardo é pesado, como 5 sacos de cimento. Obrigado, Abba, porque o seu amor nunca falha, nunca falha, nunca falha. O Senhor sempre vem para nos socorrer. O Senhor sempre está aqui para nos socorrer, para nos ajudar, para nos levantar, para nos fortalecer. E hoje é um grande dia. Declare sobre a sua vida: hoje é o melhor dia da minha história até então. E vambora, porque hoje é um grande dia. Declara assim, hoje é um dia memorável. Aperta no coraçãozinho, você que está aqui, deixa um like aí, porque tem muita gente falando do mal e você deixa like às vezes. Nós estamos aqui falando do reino, então deixa o seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Você está na reunião da corte e a corte está tratando a cada dia do mês de dezembro um capítulo do livro de Provérbios. E hoje, dia 8, nós leremos o capítulo de número 8 de Provérbios. Beleza? Então vamos lá. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? A sabedoria está te chamando, a sabedoria está te gritando. A sabedoria está aqui falando assim: ei, vamos viver com sabedoria, vamos viver comigo. A sabedoria está falando isso. É isso que a palavra está falando aqui, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se posta. Ou seja, a sabedoria está no cume das alturas, ela está gritando dos lugares altos para chamar a sua atenção. A sabedoria está tentando chamar a sua atenção. Ela para no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ou seja, em todas as esquinas, a sabedoria está. E ela está ali, sabe por quê? Porque ela está te chamando. Ela está te chamando. Deixa eu pegar o controle aqui, peraí. Vambora, porque hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, e eu declaro que hoje vai ser o melhor dia da sua história até então. Hoje é o melhor dia da sua vida. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, você que está no YouTube, e vamos para cima. Vamos continuar aqui. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando: a sabedoria está em todos os lugares. A sabedoria está em todos os lugares te chamando. A sabedoria está em todos os lugares te procurando, te caçando, te gritando. Ela está clamando por você. E isso já se fala no primeiro capítulo de Provérbios. A sabedoria grita, a sabedoria clama, a sabedoria te caça, ela te procura. Ela está te procurando. Só que nós não damos ouvido. Ela se coloca no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, nas portas das cidades. A entrada da cidade e a entrada das portas, ela está gritando. A vós, homens, clamo, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. E os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata,
o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal. Vamos dar uma pausa aqui, gente. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. O que é mal? A pobreza é bom ou é ruim? É do bem ou é do mal? O que ela causa? Miséria, tristeza, sofrimento, dificuldade, emoções lascadas, pensamentos suicidas, pensamento de fuga, pensamento de virar andante. É isso que a pobreza causa. E a palavra, ou seja, a pobreza é uma coisa do mal. A pobreza não é do bem, gente. O Senhor não tem parte com a pobreza. Ele não pode negar a si mesmo, e ele é dono do ouro e da prata. Não tem como ele ser dono do ouro e da prata e amar a pobreza. Ele pode aceitar o pobre, mas você precisa ser transformado. Você precisa acessar a riqueza. Entende? Por quê? E para acessar a riqueza você precisa odiar a pobreza. Apenas odiando a pobreza você vai conseguir acessar a riqueza. Esse é o primeiro ponto. Se você quer deixar de ser pobre, você precisa odiar a pobreza. Eu acredito que muitos já odeiam a pobreza. Eu acredito que muitos já odeiam a pobreza, só que não tem coragem de dar um grito de chega, um grito de basta, um grito de falar assim: eu não aceito mais essa pobreza. Eu vou fazer aquilo que tiver que fazer, mas eu não vou viver na pobreza. Algumas pessoas falam assim: ah, mas eu quero tanto ser rico. Será que você quer mesmo? Eu vou te falar a verdade. Se você quisesse, você já seria. Se você quisesse ser rico, você já seria rico. Sabe por quê? Porque a riqueza, ela não é sobre dinheiro, ela é sobre decisão. Quando você toma a decisão de ser rico, o dinheiro vem até você. O dinheiro te procura, o dinheiro te acha. O dinheiro te acha. Em Salmos 23, lá no último versículo, fala assim, ó: e a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. E o que isso quer dizer, turma? O que isso quer dizer, orquestra? Isso quer dizer o seguinte: a bondade do Senhor. E quando um pai quer ser bom para um filho, ele faz de tudo para o filho. Ele leva no parque, ele leva para tomar sorvete, ele leva para passear, para andar de bicicleta, para jogar bola. Ele faz o seu filho se divertir. Ele faz o seu filho ter alegria, ter felicidade. Entende? É isso que o Pai Celestial quer fazer com a gente. Ele quer fazer a gente ter alegria e felicidade. Então não faz sentido nenhum ele deixar a gente na pobreza. O Senhor tá louco para te fazer rico. Ele quer fazer com que você ganhe muito dinheiro. Ele quer fazer com que o dinheiro corra atrás de você. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E a bondade dele te seguirá por todos os dias da sua vida. É Salmos 23. Salmos 23 está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tarará. Só que lá nos últimos versículos está escrito o seguinte: a sua bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. E o que faz parte da bondade do Senhor? O amor, a graça, a misericórdia, o perdão, o afeto, o carinho, tudo, mano. O Senhor, Ele cuida de tudo, sabe por quê? Porque a bondade dEle vai te seguir por todos os lugares que você for e todos os dias da sua vida. Imagina isso, você ser seguido pela bondade. Eu não sei se você já foi perseguido por alguma coisa, por pessoas ruins que queriam fazer o mal. Tá tudo bem, acontece. Nós somos seres humanos. E as pessoas às vezes nos seguem, as pessoas nos perseguem, as pessoas falam mal de nós. E aí a gente dorme pensando, amanhã ela me esquece. Mas aí amanhã a gente acorda e ela amanheceu com mais vontade de falar mal, mais vontade de perseguir. E tá tudo bem, que bom que você é perseguido, é sinal que você tá fazendo alguma coisa de útil.
Entenda uma coisa, as pessoas não perseguem quem não está produzindo nada de bom. As pessoas só perseguem as pessoas que estão produzindo. Entende? Então, tá tudo bem uma pessoa te perseguir. Agora imagine a bondade do Senhor te perseguir. Meu Deus do céu! Imagine a bondade do Senhor e a fidelidade. O que é a fidelidade, mano? A fidelidade é o seguinte: imagina você tem um amigo super fiel. Você tem um amigo fiel. E você, quando você se colocar em uma treta, em um problema, você vai chamar por ele: ei, meu amigo, me ajuda. E ele vai falar assim: eu tô com você, você não tá sozinho, a minha bondade vai te seguir, a minha fidelidade vai te seguir. Imagina o Senhor dos Exércitos falando isso para você. E é isso que a palavra dele fala, porque Salmos 23 fala: a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias. Então, ele está com a gente, ele está com você. Só que você precisa começar a odiar o mal. A pobreza é um mal, a maldade de coração é um mal, tem muita coisa mal, entende? E você precisa começar a odiar o mal. Vamos que vamos. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é do Senhor. Existem duas sabedorias, tá? Existem duas sabedorias. A sabedoria natural e a sabedoria do Senhor. Porque é o que ele está falando aqui, ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. O que nós estamos fazendo aqui? 7h28 da manhã. Nós estamos buscando ao Senhor. E os que cedo me buscarem, me acharão. É o que a palavra dele está falando. Não é eu que estou falando. Quem está falando é a palavra dele. Eu amo os que me amam. Olha isso. Se você ama o Senhor, fica tranquilo, ele também te ama. Porque ele ama os que o amam. Os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Será que a gente precisa mesmo de riqueza? A gente não precisa da riqueza, a gente só precisa da sabedoria. Sabe por quê? Porque as riquezas e as honras estão com a sabedoria. As riquezas não é de qualquer jeito. Se você tiver a sabedoria, você vai ter riquezas e honra também. Não precisa buscar as riquezas, você não precisa buscar as riquezas, porque as riquezas e a honra e os bens duráveis estão com a sabedoria. Então basta você adquirir a sabedoria. E como que se adquire sabedoria? Tiago, no livro de Tiago está escrito: ao que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá e nada retém. Não importa quem você é, qual é a sua localização, qual é a sua raça, não importa nada. Se você quer ter muitos resultados, busque a sabedoria. E a sabedoria trará junto com ela riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Então, só basta você buscar a sabedoria e todo o resto você vai encontrar, entende?
melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os teus tesouros. Olha isso aqui que a sabedoria está falando. Que loucura isso aqui. Gente, às vezes eu olho aqui, é porque eu estou gravando ali também, tá? Às vezes eu olho aqui e aí eu desfoco de lá. Às vezes eu olho lá e desfoco daqui, tá? Mas eu tô no tete a tete aqui para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Ali eu tô no YouTube, tô no Instagram e aqui eu tô no TikTok, beleza? Então quando eu olho ali é porque eu tô olhando na outra gravação, tá? Deixa eu abrir uma janela aqui para clarear. Bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso por... Vamos que vamos então? Então, ó, riquezas e honra estão comigo. Comigo quem? Com a sabedoria. Então quer dizer, as riquezas e a honra está com a sabedoria. Se eu tiver a sabedoria, eu vou ter também as riquezas e as honras, assim como os bens duráveis e a justiça. Só busque a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. E todo o restante vai vir junto, vai vir no combo. Deixa o seu like, aperta no coraçãozinho aí. Aperta no coraçãozinho, se você ainda não é seguidor, já se inscreve, já segue aqui. E você que está no YouTube, se você ainda não é seguidor, já segue agora. E vamos juntos construir uma vida de resultado de verdade. Eu cansei de ver gente sofrendo. Eu cansei. Eu sofri primeiro. E por isso eu me levantei. E como eu me levantei, eu quero ajudar as pessoas a se levantar também. Eu não quero. Eu já estou ajudando as pessoas a se levantar. Então vamos junto. Deixa o seu like e já começa a seguir. Você que está no TikTok, você que está no Instagram e você que está no YouTube, já se inscreve no canal. Fechou? Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os teus tesouros. Mano, só ame a sabedoria e todo o restante vai ser completamente satisfeito. Porque os bens duráveis, a riqueza, a honra e a justiça estão com a sabedoria. Basta você ter a sabedoria. Entende? Então, busque a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Riquezas, honra, bens duráveis e justiça estão com a sabedoria. Então tenha a sabedoria e você terá todo o combo. Tudo aquilo que tem junto, tudo aquilo que vem junto com a sabedoria, você terá também, desde que você busque em primeiro lugar a sabedoria. Busque a sabedoria. Aos que cedo procuram, me acharão, é o que está falando aqui. Aos que cedo procuram, me acharão. Os que cedo me buscarem, me acharão. Vamos embora. Eu já estou lá no 22 agora. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Mano do céu! A sabedoria, gente. Às vezes a gente fala assim, né? Pô, aquela pessoa ela tem muita experiência. Mas por quê? Porque ela já é mais
mas de idade, já passou dos 40 anos, dos 50 anos, dos 60 anos, dos 70 anos. Então essa pessoa já tem experiência. Imagine a sabedoria. A sabedoria, ela estava desde antes do princípio do pó da terra, ela já existia. Imagina quanta coisa ela pode nos ensinar. E é tão simples, sabe por quê? Sabe qual que é a melhor parte? É que no livro de Tiago fala: e a vós que não tendes sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada retém. Agora imagina, olha a simplicidade de tudo isso. Aqui está falando, riquezas e honra estão comigo. Está com quem? Com a sabedoria. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Tá, então isso aqui tudo está dentro da sabedoria. E aí você pede o que para Deus? A sabedoria. E Ele faz o que? Te dá a sabedoria e coloca tudo isso dentro de você. Ou seja, as riquezas e honra estarão com você. Assim como os bens duráveis. Por que eu falo bens duráveis, gente? Porque eu já fui um cara que quebrou. Eu já quebrei financeiramente. Eu cheguei em um altíssimo nível de faturamento, de ganho financeiro mesmo. Só que eu cheguei a quebrar. Por quê? Porque eu não administrava com sabedoria. E por isso eu quebrei. Ou seja, os meus bens não eram bens duráveis. E de que adianta você ter hoje e amanhã não ter? Então, os bens duráveis estão com a sabedoria. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Meu Deus! Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. Mano, não é a sabedoria que alegra o Senhor, é ela que se alegra. Meu Deus do céu! Senhor, obrigado pela oportunidade de ter te conhecido. O Senhor é capaz de alegrar até a sabedoria. Imagine a mim, sou falho, fraco, pecador, errante nos meus caminhos. O Senhor alegra até a sabedoria. A palavra está falando. Então eu estava com ele. Quem estava com ele? A sabedoria estava com Deus e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. O Senhor alegra até a sabedoria. A sabedoria, gente, ela é uma pessoa. E o Senhor, ele é tão poderoso, tão magnífico, tão majestoso, que ele alegra até a sabedoria da gargalhada, quando está perto dele, de felicidade. Imagina nós, se nós nos achegarmos a perto dele, nós nos alegraremos, não importa a sua circunstância, não importa o seu momento atual, não importa o seu timing, não importa nada do que você está passando agora, só se achegue perto dele, porque ele vai te alegrar de novo, ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. E o que quer dizer a paz que excede todo o entendimento? Quer dizer o seguinte: não importa o que você está passando, você vai conseguir sentir paz, você vai conseguir sentir alegria, mesmo em meio ao caos. Se você está passando pelo caos, não tem problema. Passar pelo caos todos passam. Só que faz o seguinte, pega na mão do Senhor, porque Ele vai te alegrar, mesmo em meio ao caos. Ele vai fazer você dar gargalhada, mesmo em meio ao caos. Ele vai fazer você se alegrar mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à dificuldade financeira, à dificuldade emocional. O marido foi embora, a esposa foi embora. Nesses momentos ele não te abandona, sabe por quê? Salmos 23, a sua bondade e a sua fidelidade me seguirão por todos os dias da minha vida. Ele não te abandona nunca. Isso é palavra, ele não te abandona nunca. Ele está com você agora
Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Pode ficar tranquilo. Ah, eu errei. Eu também errei. Davi errou. Jacó errou. Salomão errou. Sansão errou. Todo mundo errou a não ser Jesus. Abraão errou. Todo mundo errou, gente. Todo mundo errou. O único que não errou foi Jesus. Mas ele não está nem aí para os seus erros. Ele não quer nem saber dos seus erros. Ele só quer saber o seguinte: meu filho, tudo bem você errar. Todos vão errar. A palavra fala: se o Senhor, ó Deus, passar os teus olhos por sobre a terra, nenhum justo achará sequer. A palavra fala, ou seja, não tem ninguém justo, não tem ninguém certinho, não tem ninguém perfeito. Não é você que vai ser perfeito. Não existe ninguém perfeito. Não é você que vai ser. Todos erramos. Só que mesmo em meio aos erros, mesmo em meio ao caos, Ele está conosco. Ele está com você por todos os dias. Por quê? Porque Ele já falou uma vez quando ele fez Davi escrever esses salmos. E tudo que um profeta verdadeiro dele fala, ele não consegue fugir, ele tem que cumprir. Quer uma prova disso? Não foi o Senhor que falou para Elias: Elias, vai lá e fala para Acabe que não vai chover. Não foi isso. Foi o próprio Elias que se levantou e falou: não vai cair água, a não ser depois que eu liberar. E pronto, foi assim, cara. Aí quando Elias liberou, aí Elias provou para todo mundo, né? Matou os 400 profetas de Baal e tocou o terror e desceu fogo do céu e consumiu o altar e virou aquele regaço. Quando tudo isso aconteceu, aí Elias olhou lá de longe assim e falou: agora vai chover, mano. Agora vai descer água. E aí a mesma coisa aconteceu com Davi e Golias. Não foi o Senhor que falou para Davi: Davi, vai lá e encara o Golias. Não foi. Foi o Davi que falou: quem é esse incircunciso filisteu? Imagina o Davizinho, mano. Imagina o Davi, um baixinho, 14 anos de idade, encrenqueiro, porque ele, os irmãos brigavam com ele já era aquele cara espinhoso, velho. Ele era um baixinho encrenqueiro. Com 14 anos, normalmente as pessoas não são super altas, né? Eu sou baixinho com 27, mas tem muita gente que com 14 também é baixinho. Eu imagino Davi, baixinho. Quem que é esse incircunciso filisteu? Baixinho, folgado Davi, mano. Olhando para um cara de 2,90 m de altura e falando: quem que é esse filho do não sei o que? Esse incircunciso filisteu. É a mesma coisa de estar xingando o cara. E aí o cara olhou para ele: você acha que eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau e de pedra? Não foi o Senhor que falou para Davi: Davi, pode encarar o gigante. Não foi, mano, não foi. Então, declare as coisas na sua vida em nome de Jesus. Faça isso. Eu declaro riqueza, eu declaro bênçãos, eu declaro prosperidade, eu declaro bênçãos na minha vida. E o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: tá, já que você tomou a decisão, eu tô com você. Foi a mesma coisa com Elias, foi a mesma coisa com Davi. Não, com você não vai ser diferente. Entende? Apenas tome a decisão. Davi tomou a decisão de enfrentar o Golias. E aí o Senhor estava por trás dele, como o leão fica por trás do filhotinho. E aí eu acho que o Davi olhava assim pro leão assim e falava: tá com medo de mim, né? Pro leão. Olhava pro gigante e falava assim: tá com medo de mim, né, gigante? Aí o gigante olhava assim, só que o gigante já não estava nem vendo Davi mais, eu acho. Acho que ele já viu o próprio Deus por trás do Davi assim. Você já viu aquela imagem onde tem um leãozinho filhote na frente e por trás tem um leão feroz com a cara fechada, com a cara de bravo? Você já viu isso? Assim é você com o Senhor. Quando o seu inimigo olha para você, ele olha, mas se você estiver em Deus, se você estiver tomando decisões em Deus, ele vai olhar para você, mas ele não vai ver você, ele vai ver todo o contexto. E o contexto é o quê? É o Senhor por trás de você. Por quê? Porque a bondade e a fidelidade te acompanhará. E o que quer dizer acompanhar? É exatamente essa imagem do leãozinho e do leãozão. Isso quer dizer acompanhar, vai estar te cobrindo, te guardando, te protegendo.
Imagine a bondade do Senhor te protegendo. Que coisa excelente, que coisa maravilhosa. Você não precisa ter medo. Ontem meu filho, na hora de dormir, eu tenho 4 filhos, tá, gente? 4 filhos. Eu tenho 27 anos e eu tenho 4 filhos. 10 anos, 8 anos, 4 anos e 1 ano e alguns meses. E o meu filho de 4 anos ontem, na hora de dormir, ele falou assim: ô papai, eu tô com medo. A gente mora num prédio, né, no 10º andar. E aí eu cheguei pra ele e falei: tá, mas na onde que tá o medo? Ah, tá aqui. Eu falei: então pega aí, filho, levanta. Ele levantou na cama assim, ficou na minha altura. Eu fui lá segurei na mão dele assim e fui na barriguinha dele e fiz assim, ó, peguei o medo, abre a mão, filho. Coloquei o medo na mão dele e falei assim: joga pela janela agora que ele vai cair lá embaixo. Ele jogou pela janela e dormiu a noite inteira. A noite inteira. Então não tem por que a gente ficar carregando o medo dentro da gente. Sabe por quê? Porque a bondade e a fidelidade dele nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Mano, não é qualquer pessoa, não é a bondade do Elon Musk, não é a bondade do Jeff Bezos, não é a bondade do Marçal, do Lula, nem do Bolsonaro. É a bondade do Senhor, mano. Imagina a bondade do Senhor como um leão por trás de você. Igualzinho aquela imagem do leãozinho na frente e o leãozão atrás. Entende? Quando o inimigo olha para o leãozinho, ele não vê só o leãozinho, ele vê o todo, ele vê o leãozão atrás. O que o inimigo vai fazer? Atacar o leãozinho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O inimigo não é bobo, ele não vai se enfiar onde ele não dá conta. Então, se você estiver tomando decisões em Deus, igual Davi, lembre-se, não foi o Senhor que mandou Davi encarar o gigante, foi o Davi que falou: eu vou. Quem é esse incircunciso filisteu? Faça isso com os seus gigantes hoje. Olhe para eles e fala assim: quem você está pensando que é gigante? Você não consegue ver que atrás de mim tem a bondade e a fidelidade do Senhor? Quem você pensa que você é, seu gigante? Gigante financeiro, quem você pensa que você é? Se eu dei conta de fazer a dívida, é porque ela saiu de dentro de mim. Como que uma coisa saiu de dentro de mim vai ser maior do que eu? Não existe possibilidade. Se ela saiu de dentro de você, ela é menor do que você. Só que às vezes a dívida é o seguinte: às vezes a gente não consegue perceber por quê? Porque o estado emocional diminui de energia. Você baixa a sua frequência emocional e aí você pensa: eu não dou conta de pagar essa dívida, eu não dou conta. Mano, a dívida é do tamanho da sua mão. Agora, você é do tamanho do seu corpo todo. A dívida é menor do que você dá conta, você consegue. Declare isso na sua vida. Pare de viver pensando: eu não consigo, eu não dou conta. Para, esquece isso, você dá conta. E tem uma coisa ainda: se você não dá conta, pode ficar tranquilo, porque a bondade e a fidelidade dele te acompanha por todos os dias da sua vida. Salmos 23 começa falando assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já começa assim. Só que lá no último versículo está escrito: e a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. Você não está sozinho, você é maior do que o seu gigante. Só que às vezes você só precisa tomar decisões. O que é tomar decisões? Será que Davi, num certo momento, não sentiu um pouquinho de medo lá? Gente, o medo é natural. O medo, ele é uma coisa que já nasce no cérebro da gente. A gente não tem escolha de falar assim: eu vou ter medo ou não vou ter medo. O medo é natural. A questão é o que nós fazemos com o medo. Entende? Aquilo que nós fazemos com o medo é que vai determinar o nosso resultado. Tá. Eu tô com medo, mas eu vou demonstrar? Primeiro, eu não demonstro medo, a não ser para Deus. Quando eu entro no meu quarto, eu sou uma ovelhinha, gente. Meu Senhor, pelo amor de Deus, eu tô com medo, Senhor. Eu sou um chorão. Eu choro nos pés do Senhor e falo: eu acho que eu vou morrer, agora eu morro, Senhor. Eu sou assim. Mas quando eu saio do quarto, mano, eu saio como um leãozinho, corajoso. Só que como um leãozinho. Porque eu sei que o leãozão que está atrás de mim é muito maior. Mesmo que eu seja o maior leão da terra, atrás de mim ainda tem um leão muito maior do que eu. E muito maior do que a terra, e muito maior do que qualquer gigante, muito maior do que qualquer problema financeiro, do que qualquer problema. Ele é maior. Entende? Mas vamos continuar aqui, senão não acaba o Provérbios 8, gente. Nós estamos falando sobre Provérbios 8. Olha o tanto que a gente já passeou e já viajou, né?
Então vamos lá, ó. Eu parei no 31 de Provérbios 8, tá? Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me. Isso aqui quem está falando com você agora é a sabedoria, tá? Porque eu estou sendo só a voz. Eu não estou lendo nada da minha cabeça, nem de nada. Eu estou lendo aqui, ó, a palavra. Ó. Provérbios capítulo 8. Tá? Estou lendo aqui, ó. Provérbios capítulo 8, eu já estou aqui, ó. Entendeu? Então eu estou lendo a palavra. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Então, tá, o que eu preciso para ser feliz? Basta guardar os caminhos da sabedoria. E como que guarda os caminhos da sabedoria? Primeiro, você precisa pedir a sabedoria para Deus. E depois, você precisa cultivar a sabedoria. Por quê? Porque se você não cultiva a sabedoria, o inimigo vem e vem comendo aos pouquinhos. Igual a praga das plantas. A praga das plantas não come a planta de uma vez. A praga das plantas come aos pouquinhos. A planta é uma coisa boa, a praga é uma coisa ruim. E aí vem comendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Quando vê, já comeu toda a planta. Ou pelo menos já estragou toda a horta, toda a plantação. Entende? Então, como que guarda os caminhos da sabedoria? Você precisa cultivar a sabedoria. Você precisa cuidar dela, você precisa colocar adubo, você precisa colocar inseticida para o inseto não sentar, para o inimigo não sentar. Você precisa estar todos os dias, igual a gente está fazendo aqui. Todos os dias eu estou fazendo live aqui às 7 horas da manhã, tá, gente? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cultivando a sabedoria, nós estamos guardando os caminhos da sabedoria. Por quê? Porque nós queremos ter a sabedoria e ter o que vem com ela também. Porque junto com a sabedoria vem as riquezas, as honras, os bens duráveis, a justiça. Ó, não, eu vou continuar aqui, tô voltando lá em cima um pouquinho, tá? Melhor é o meu fruto do que o ouro. Ouro é bom, gente. Ouro é bom, tá? Ouro é muito bom. Assim, não tem sabor, não. É bom, mas não tem gosto, né? Que eu nunca comi. Mas é gostoso, sabe? Você sente uma confiança extra quando você tem ouros. Só que melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado. Os meus ganhos mais do que a prata escolhida. O que quer dizer isso aqui? Já teve muitos negócios, já teve vários negócios que assim, em um negócio que eu fiz eu ganhar tipo 9 mil reais, 10 mil reais, em um negocinho assim de menos de um dia. Foi lá e pum, toma, 10 mil reais. Só que tá falando aqui é o seguinte, e foi bom pra caramba, ganhei muita grana. Só que o que tá falando aqui é o seguinte, melhor são os meus ganhos do que o ouro refinado. Os meus ganhos melhor do que a prata escolhida, ou seja, os ganhos da sabedoria são melhores. E o que quer dizer melhor? Não está falando que vai ser muito mais, quer dizer que é o seguinte, às vezes com menos você consegue fazer muito mais. Então, às vezes não precisa você ganhar mais, às vezes você precisa ter sabedoria antes. Entende? Antes de exponencializar os teus resultados, você precisa ter sabedoria. Para quê? Para você administrar com sabedoria o pouco que você ganha e automaticamente isso vai começar a se expandir. Por quê? Porque o Senhor dá conforme a capacidade. Que é a prova disso, tem uma parábola que Jesus conta que o Senhor foi viajar, né? E aí ele deixou os bens dele com 3 servos. A um, só que ele distribuiu conforme a sua capacidade. A um ele deu 5 moedas, a outra ele deu 2 moedas e a outra ainda ele deu 1 moeda, conforme a sua capacidade. Entende? Quando ele voltou, o de 5 tinha feito 10, o de 2 tinha feito 4 e o de 1 tinha enterrado. Por quê? Porque os 2 tinham sabedoria, só que um deles não tinha. Entende? Então, às vezes não é sobre ganhar mais, é sobre ter sabedoria, porque com sabedoria você aprende a multiplicar o pouco que você tem. E eu digo isso literalmente e exponencialmente, tá?
você consegue multiplicar exponencialmente. R$100 você consegue fazer 1.000 se você tiver sabedoria. Você consegue fazer de 1.000, você consegue fazer 100.000 se você tiver sabedoria. Com 100.000 você consegue fazer milhões e milhões e milhões se você tiver sabedoria. Sabedoria. Eu não estou falando de inteligência, eu não estou falando de contato, eu não estou falando de network, eu não estou falando de nada disso. Eu moro em Alphaville hoje, tá? Aqui em São Paulo, Alphaville. E assim, tem muito contato, tem muito network, tem muito tudo, mas eu não dependo de nada disso. Eu só dependo de uma coisa. Primeiro, do Senhor, que é o dono de tudo, inclusive da sabedoria. E depois, da sabedoria que Ele me dá. É só disso que eu dependo. E de mais nada. Por quê? Porque eu entendo que não é a minha inteligência, a palavra fala, não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer isso? Use da sabedoria que o Senhor te dá. Use da sabedoria do Senhor para fazer as coisas. Porque quando você usa a sabedoria do Senhor, às vezes você vai fazer assim, nossa, velho, eu vou dar esse dinheiro aqui para uma pessoa, mas eu não sei, o cérebro vai falar assim, não dá não, não seja generoso, não faça isso. Só que às vezes a gente vai lá e toma meus R$5 aí, meus últimos R$5. De tarde você recebe 300. Por quê? Porque isso é ter sabedoria no Senhor, não é sobre fazer o melhor investimento na Bolsa de Valores, e eu tenho investimento na Bolsa de Valores. Não é sobre fazer o melhor investimento no mercado automotivo e eu invisto no mercado automotivo. Não é sobre fazer a melhor compra de leilão nos imóveis. Não é sobre isso. É sobre ter sabedoria do Senhor. Por quê? Porque a sabedoria do Senhor, ela combate todos os ganhos da terra. Não existe mercado financeiro, não existe mercado automotivo, não existe mercado do agronegócio, não existe mercado financeiro que seja compatível com a sabedoria. E eu atuo em todos eles. Eu atuo no mercado financeiro, no mercado automotivo, no mercado imobiliário e no mercado do agro. Eu tenho algumas coisinhas. Mas nada disso se compara com a sabedoria. A sabedoria é muito melhor. Ela é a coisa principal, sabe por quê? Olha que louco! Tudo, gente, tudo. Tudo que a gente planta, normalmente a gente colhe menos do que a gente plantou. Olha isso, meu Deus do céu. Se a gente investe, se a gente compra um carro, o carro vale 100.000 de tabela FIPE, a gente paga 85. A gente comprou a 15 abaixo da tabela FIPE. Ou seja, a gente pagou 85 para ganhar 15 depois. Só que com a sabedoria é diferente. Com a sabedoria, se você plantar 85, fica tranquilo, você vai colher 1 milhão, mano. Nossa, é muito louco, velho. É muito louco. A sabedoria é exponencial, então você não precisa ganhar mais dinheiro, você precisa da sabedoria. Porque com a sabedoria, com R$100, ela vai te dar discernimento. E ela vai falar o que você tem que fazer para fazer esses R$100 virar 1.000. Para fazer esses 1.000 virar 10.000. Para fazer esses 10.000 virar 100.000. E para fazer esses 100.000 virar milhões. Então você não precisa de mais dinheiro agora. Você não precisa mudar de trabalho agora. Você não precisa de nada disso. Você precisa antes de mais nada. A primeira decisão que você tem que tomar é: eu vou pedir sabedoria para Deus. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Sabedoria. E a palavra fala, aqui em Provérbios mesmo, tá? Vou reforçar para vocês. Todos os dias às 7 horas da manhã nós estamos lendo o livro de Provérbios aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram. Tem algumas coisas gravando aqui também. E até esqueci o que eu estava falando. Fugiu da cabeça, fui falar isso, fugiu da cabeça. Mas vamos continuar então, senão nós não terminamos o 8. Ao que eu lembrar eu falo para vocês o que eu ia falar. Capítulo 8. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sê sábio. Não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. O que quer dizer isso? As ombreiras da minha entrada. Um exemplo. A
sabedoria mora aqui. Eu vou ficar aqui. E a hora que ela passar, eu não vou deixar ela passar sem eu ver. Eu não vou deixar. E a hora que ela passar, eu vou falar: ô, sabedoria, tá bom? Vem aqui. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aqui, sabedoria. Me dá uns insights aí. Me dá uns insights aí. E como que faz isso? Meditando, gente. Você acredita? Eu descobri isso sozinho. Eu via, teve uma série que eu assisti, Billions, lá na Netflix. Eu nem sei se está lá ainda. Faz muitos anos que eu assisti ela. E eu via o bilionário lá, né? Ele ficava lá, colocava o cronômetro e ficava meditando. Só que eu não sabia para que era, mas eu falei assim: eu vou começar a fazer isso aí. Meu Deus do céu, o que eu encontrei? O que eu encontrei na meditação, gente? O que eu encontrei? Eu consegui achar a verdadeira sabedoria. E ali, às vezes, em momento de vazio extremo, eu mal respirava. Sabe quando você entra em um timing de... tipo um monge? Só que ali, às vezes, do nada, vinha forte no meu coração, tipo um estalo assim, ó. Vinha desse jeitinho e falava alguma coisa: faz isso. E aí eu já levantava na hora. Já vou fazer então, peraí. Eu ia lá e fazia, era batata. Batata, não erra nunca. Não erra. Sabe por quê? Porque você está consultando lá no profundo. A palavra fala: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. O que quer dizer isso? A fonte, gente, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, às vezes a gente está passando por algum problema, a gente quer fazer um monte de coisa. Não faça. Somente busque no seu coração. Entende? Guarda o seu coração. Limpa ele, lava ele, libera perdão. Perdoa quem errou com você. Quem você tem que perdoar, perdoa todo mundo, libera. De manhã cedo, todo dia que você acordar, você fala assim: Senhor, eu lavo o meu coração na sua presença. Pronto, você lavou o seu coração. Porque tudo que a gente fala com os olhos fechados é um comando imediato para o nosso cérebro. Então, o coração, ele é a mesma coisa que o cérebro, tá? Ele tem até neurônios. Ele se conecta, ele cresce em neurônios, é muito louco. Ele pensa, o coração pensa. Ele só não tem a mesma quantidade de neurônios do que o cérebro, mas ele tem bem menos, mas ele tem neurônios. Então, quando você fecha os olhos, você não está falando para o cérebro apenas, você está falando também para o coração. É por isso que a gente ora com os olhos fechados. Entende? Então, fecha o seu coração, dá o comando, lava o seu coração. Por quê? Para quando jorrar a água da fonte, não pegar contaminação. Então, limpa o seu coração e vai meditar. Vai meditar, fica zero. Fica em estado zero gravity, que é zero gravidade. E aí você fica ali em meditação, aí de repente do nada, bum, faz isso. E aí você vai fazer uma coisa que você ouvir da sabedoria, pode mudar a sua vida para sempre. Pode não, vai mudar, porque a sabedoria, gente, se ela falar isso aqui para você, é o suficiente. É o suficiente. Isso aqui é o estopim. Isso aqui é a faísca que precisa para a sua vida explodir. Isso aqui vem de quem? Isso aqui vem da sabedoria. Isso aqui vem da sabedoria. E lá no capítulo 1 está falando o seguinte: a sabedoria é um espírito. Tá? A sabedoria não é... Não, é um espírito. Existem vários espíritos. Assim como do mal existem vários espíritos. Não sei quem... Tem vários, né? Vários. Caixa preta, sei lá, eu nem sei esses trem. De espírito do mal eu não quero nem saber. Eu quero saber dos espíritos bons. Mas eu sei que tem o espírito da sabedoria. Eu quero saber os espíritos bons. Espíritos do mal eu não quero nem saber. Então, se você ouvir isso aqui, às vezes a sua vida está pronta para explodir, só que você não tem o fósforo, você não tem o bique, como dizia lá no Paraná, o bique. Você não tem o isqueiro. Sabe por quê? Porque você não buscou a sabedoria. A sabedoria é o isqueiro para a sua vida explodir. Sem a sabedoria, se a sua vida explodir sem sabedoria, ela vai te matar também. A explosão te mata. Explosão sem sabedoria te mata. A explosão deve vir da sabedoria. O estopim deve ser a sabedoria. Porque aí, gente, pum!
sua vida pode ser completamente transformada por uma coisinha desse tamanho que a sabedoria te der. Por uma informação desse tamanhozinho que a sabedoria te der. Napoleão Hill fala da sabedoria, só que ele chama de outro eu. Em profundas meditações e andando por longos caminhos, e quando eu estava perto da morte, eu conheci um outro eu. Outro eu se chama Espírito da Sabedoria. E aí depois, para não falar que era isso, ele começou a chamar de fonte de inteligência infinita. Pode ler todos os livros de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, tudo do Napoleão Hill, ele fala desse outro eu. Ou ele fala da inteligência infinita. Mas isso aí, gente, é o que a gente está falando aqui, ó. É o que já está escrito em Provérbios há 4.000 anos. Tá bom? O que mais? Vamos continuar, que nós não estamos conseguindo acabar o capítulo 8, mano. É muito profundo. Cada palavra da palavra é um portal que a gente entra. E assim, é gigantesco. A gente só sai se a gente quiser. Mas se a gente quiser falar, por exemplo, vou pegar um aleatório aqui, se a gente quiser falar do versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Aí a gente já pode começar a falar, ó, o Senhor possuiu a sabedoria. Imagina lá no princípio dos caminhos do Senhor, aí está o Senhor lá no princípio de tudo, no princípio da criação, e dentro do Senhor está a sabedoria, e ele fala com a sabedoria assim, ei sabedoria, o que eu faço aqui agora? Aí a sabedoria fala assim, ó, faz isso primeiro para não dar zebra depois, o cientista vai tentar achar umas desordens aí para desmentir você, então faz nessa ordem, para lá na frente a conta fechar certinho, para o cientista não conseguir te desmentir. Porque tudo, gente, é feito na exata ordem, tá? Tudo é feito na exata ordem que deveria ser. Então, aí você entende? Já começa a aprofundar lá no fundo. Qualquer versículo, qualquer palavra que nós pegarmos da Bíblia é um portal. Por quê? Porque a palavra, ela é viva. Não são simples letras que estão aqui escritas e são aquilo e pronto. Tipo aqui, ó, esse livro aqui, eu gosto muito de ler, tá, gente? Esse livro aqui é um bom livro. E ele ensina várias técnicas de como se defender da persuasão. Não é só como convencer, mas principalmente como se proteger. Por quê? Às vezes a gente compra coisa que a gente não precisa, o cara vem e convence a gente de um monte de coisa, o cara vem e começa, aqueles vendedor. Eu sei porque eu fui vendedor de carro, eu sou vendedor até hoje, tá, gente? Mas a gente precisa aprender a se proteger. E ali tem técnicas, naquele livro tem técnicas de persuasão e de como se defender de persuasão. Só que cada coisa que a gente lê ali é aquilo e pronto. É uma parede. Entende? É uma parede sólida. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus, a gente lê uma palavra e é viva, e é um portal, e ela começa a contar um monte de coisa. É como se fosse uma pessoa. Cada palavra dessa aqui é como se fosse uma pessoa que você chega aqui e você conversa com ela quando você está lendo. Você conversa com ela assim, e aí ela começa a conversar com você. E ela começa a contar a vida dela para você. E ela começa a contar, e aí é uma vida, gente, de 4.000 anos. Essa palavrinha aqui essa palavra tem 4.000 anos. E aí ela começa a contar histórias de 4.000 anos para você. Só que isso é muito bom, por quê? Porque você começa a ter discernimento de eternidade, de quem estava lá antes do início da terra, antes da fundação da terra, a sabedoria já estava com Deus. Entende? A palavra é viva, ela é viva. Se a gente amanhã voltar aqui, a gente vai dar enfoque, vai dar ênfase em outra passagem, e a mensagem pode ser completamente diferente. E isso vai depender de vários fatores, de vários aspectos. Aspecto principal, das nossas circunstâncias pessoais. Aspecto secundário, as informações que ela verdadeiramente quer passar. Então, cada dia que a gente lê a mesma palavra vai ter um significado diferente. Vai ter uma interpretação diferente. Entende? Por quê? Porque ela é vida, ela é viva, ela se modifica. Tudo aquilo que é vivo está se modificando. A planta é viva. Por quê? Ela nasce uma flor, que ela cai, morre, aí nasce outra pro lado de cá, ou seja, ela se modifica. Nós nos modificamos ao longo dos tempos. Por quê? Nós somos vivos, assim como a palavra é viva. Ela se modifica sem
aparecer a modificação. Eu não estou falando que o que está escrito aqui muda. Eu estou falando o seguinte: a cada dia que passa, a palavra tem experiências novas, assim como um ser humano, assim como uma pessoa. Vamos que vamos. Ouve a instrução e sede sábios. Não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, olha isso que a sabedoria está falando aqui, o que me achar, achará a vida. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma vida muito boa. Você nem achou a vida ainda. Você nem começou a viver ainda. Às vezes a gente fala, agora sim, eu consegui o melhor emprego, mas e a sabedoria? Então você não achou a vida. Você pode ter achado o melhor emprego, o melhor amigo, você pode estar no melhor lugar, se você não achar a vida. E a vida é o quê? Porque o que me achar, achará a vida. Então, antes de achar a vida, você precisa da sabedoria. Porque a sabedoria vai te mostrar o caminho, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, porque você vai achar a vida. É profundo isso aqui, né? E a vida a gente já sabe quem que é. Por quê? Eu já sei quem que é. Por quê? Porque eu já tenho a sabedoria. E quem que é a vida? Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade, e o quê? E o quê? A vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Mano, a palavra de Deus é muito louca. Por quê? Porque cada versículo conduz a Jesus. Jesus é o sol de tudo. Jesus é o sol de tudo. Tudo está olhando para Ele, tudo está se movendo para Ele, tudo está indo para Ele. Ele é tudo, mano. Ele é a verdade de tudo. Ele é o pilar fundamental de tudo. Todas as coisas estão olhando para Jesus. É o que está falando aqui, ó. Porque o que me achar, achará a vida. 2000 anos depois vem Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, meu Deus do céu, gente. É cada insight absurdo, cara. Se isso não está fazendo sentido para você, pode parar. Deixa o like aí, gente. Se isso fez sentido para você, aperta no coraçãozinho. Pelo amor de Deus. A palavra é muito completa, ela se completa. É muito doido, né? Você que está no YouTube, deixa o seu like, compartilha com 3 amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fechou? E vamos junto, porque juntos nós somos mais fortes. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Imagina você alcançar o favor do Senhor. E como que faz para alcançar o favor do Senhor? Primeiro, ache a sabedoria. Gente, para viver de verdade, porque existem dois caminhos. Existe o estar vivo e existe o viver. Estar vivo não quer dizer que você vive. As plantas estão vivas. Os animais estão vivos. A barata está viva. Está viva, mata! Está viva! A barata está viva. Mas e vivendo? Vivendo de verdade? Será que você está vivendo de verdade? Será? A gente precisa da sabedoria para viver de verdade. Porque aquele que me achar, achará a vida. Meu Deus do céu, é muito profundo. Esse versículo aqui, essa primeira parte desse versículo, meu Deus do céu. Aquele que me achar, achará a vida. Aquele que me achar, achará a vida. Leve isso para toda a sua jornada de vida. Leve isso até o último dia da sua história. Lembre-se disso. Escreve nas suas mãos, para toda vez que você olhar, você lembre. Aquele que me achar, achará a vida. Aquele que me achar, achará a vida. Aquele que me achar, achará a vida. Porque esse pedacinho aqui é muito profundo. Muito profundo. E alcançará o favor do Senhor. Pega um copo de água fazendo favor. Isso aí uma pessoa faz. Um filho faz. Minha filha de 10 anos, minha filha de 8 anos, um de 4 anos ainda a gente
Ele faz, só que daquele jeito, né? Derrubando por cima dele, fazendo um regaço, né? Sujando a casa inteira, derrubando água para todo lado. Então, às vezes é melhor pedir para de 8 anos e para de 10 anos do que para de 4 anos. Mas pegar um copo de água para mim, até meus filhos pegam. Eles fazem esse favor para mim. Entende? Um funcionário não pode se falar que é um favor, mas ao mesmo tempo é. Um funcionário, se a gente falar, ô, pega aquela ferramenta lá para mim, por favor, o cara vai lá, vai trazer a ferramenta para você. Um funcionário faz esse favor para você. Mas agora tem favores que só o Senhor pode fazer. Tem favores que só o Senhor consegue fazer por nós. Só que antes de a gente conseguir encontrar o favor do Senhor, a gente precisa encontrar a sabedoria. Porque ele só favorece quem tem sabedoria. Por quê? Porque ele sabe, não, eu vou ajudar, mas essa pessoa aqui, eu vou ajudar e ela vai se ajudar, e ela vai se multiplicar, e ela vai ajudar outras pessoas. Porque tudo que o Senhor faz, tudo que Deus faz, tudo que Ele faz, volta-se para o coletivo. Ele não está nem aí só para mim. Se fosse só por mim, Ele não tinha me tirado de onde Ele me tirou. E já, se você não segue ainda, se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue, você está no Instagram, já começa a seguir, já começa a se inscrever, já começa a seguir, porque logo eu vou começar a contar de onde eu vim, como que foi, todas aquelas coisas, sabe? Mas é muito profundo. Eu era assim, a escória real. Eu era aquele um que furtava qualquer fio para trocar nas biqueiras, vendia uns relógios na biqueira, vendia a botijão de gás da mãe na biqueira. Esse era eu, há anos atrás. Só que ele olhou para mim e ele falou, não sei não, acho que nesse aí eu acho que compensa investir um pouquinho. Eu vou dar sabedoria para ele. E aí começou, pum, 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 pum. Eu posso te falar, no primeiro ano minha vida mudou completamente, em menos de um ano. Em menos de um ano a sua vida pode estar completamente diferente do que está agora. Completamente diferente. Em 5 anos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu saí de um nóia que vendia as coisas na biqueira para um multiempreendedor. Então, gente, seguinte, desligou a live no TikTok, acabou a bateria desse telefone e eu nem percebi. Mas também eu já tô falando aqui há 1h30 já, né? Pelo amor de Deus. Vambora. Porque o que me achar, achará a vida. Já que eu vou abrir no TikTok de novo, pera aí. E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Isso aqui é muito profundo, gente. Mas vamos que vamos. Tem bastante gente me ouvindo lá no TikTok. Então eu já vou desligar com vocês aqui, tá? Vamos junto, porque juntos nós somos mais fortes. Um beijo no seu coração, se inscreve nesse canal. E amanhã eu tô aqui de novo às 7 horas da manhã.